Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O nosso tema hoje é: existe título de pastora? A Igreja Evangélica diz que crê em tudo o que está escrito na Bíblia, mas por que ela não consegue interpretar a Bíblia corretamente? Sendo assim, eles estão enganando a si mesmos e levando milhões de pessoas a acreditarem naquilo que não está correto. Eles vão contaminando os seus seguidores com informações erradas. E é por isso que eu estou hoje aqui gravando este vídeo, para esclarecer algumas situações que eles não entendem e não conseguem explicar. Situação que deixa a seguinte pergunta: será que uma mulher pode ser pastora numa igreja? Vamos ver o que disse Paulo em sua carta à igreja de Coríntios em relação a isto. 1 Coríntios 14, versículo 34, que diz o seguinte: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Versículo 35. E se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa aos seus próprios maridos, porque é indecoroso para a mulher falar na igreja. Veja então, meu irmão, não podemos aplicar este contexto que estava acontecendo em Coríntios e o contexto aplicado por Paulo, que ele dizia a Timóteo para aplicar em Efésios. Não podemos trazer o contexto cultural aplicado naquele tempo para o tempo de hoje, pois hoje vivemos uma nova era, um novo tempo, e atualmente não é vergonhoso uma mulher falar em público ou em qualquer reunião, pois todas as mulheres hoje têm o mesmo direito de se expressar em público igual aos homens, em qualquer lugar onde ela quiser. Paulo falava isso para equilibrar a diferença cultural que havia entre os povos, pois a cultura de Corinto era diferente da cultura de Éfeso, e como também de outras cidades. Paulo estava equilibrando de acordo à necessidade de cada região, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Na verdade, meu amigo, não podemos aplicar isso nos dias de hoje, para que não venhamos a ter uma igreja machista, onde a mulher não pode dar a sua opinião. Isso se torna puro legalismo. Mas a nossa questão hoje é saber se uma mulher pode ou não ser pastora de uma igreja. Vamos tirar essa dúvida. Na verdade, nem a mulher e nem o homem pode ser pastor. Nenhum deles pode ter o título de pastor, pois na Bíblia não tem base que leve o homem ou a mulher a ser pastor ou pastora. Não tem base também que prove que haja um pastor presidente em uma igreja, ou pastor auxiliar ou pastora auxiliar. Isso não existe, é tudo invenção do sistema religioso. Pastor é um dom do Espírito dado por Deus ao homem, não é um título. E Deus dá esse dom, independente de sexo, a quem Ele quer e do jeito que Ele quiser. Seja homem ou seja mulher, Ele capacita a fazer o que Deus quiser que ele faça. Essa pessoa recebe um dom, ela é predestinada para isso, predestinada por Deus. O que importa para Deus é que a vida seja cuidada com amor e não por imposição.
As mulheres falavam nas igrejas de Coríntios e de Efésios? Sim, falava. Mas Paulo pedia que não falassem, para que não houvesse uma má interpretação e um choque cultural, como foi falado antes. Veja o que diz Paulo em 1 Coríntios 11, versículo 5. Mas toda mulher que ora e que profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, porque é a mesma coisa como se tivesse raspada. O profetizar que Paulo se refere aqui é pregar a palavra, não é o profetizar como faziam os profetas do Antigo Testamento. E o uso do véu naquela época era um costume que tinha todas as mulheres de todas as regiões e lugares, de todas as cidades. E Paulo pedia que as mulheres não falassem na igreja, por causa da constante interrupção que havia durante as pregações que eles faziam, pois elas, durante o culto, oravam e clamavam em voz alta, atrapalhando o andamento do culto, tirando a concentração de quem estava querendo entender a pregação. Isso acontece muito nos dias de hoje, nas chamadas igrejas do sistema religioso. Por isso Paulo disse que o culto tem que haver ordem e decência. E por assim ser, nas igrejas daquela época, criou-se uma igreja machista onde a mulher não pode expressar a sua ideia ou opinião. Na verdade, existem muitas mulheres bem mais capacitadas do que certos homens, onde a mulher tem mais carisma e é mais cuidadosa e responsável pelo que faz em uma igreja. Hoje, o sistema religioso criou uma sociedade machista de maneira que a mulher não pode decidir e nem participar das decisões da igreja. Mas como está escrito que a igreja somos nós, como que a mulher não pode opinar? Mas agora temos o entendimento que a mulher pode opinar sim, pois ela também é igreja e Cristo habita nela, assim como habita em todos nós. O que não pode haver é aquele tipo de mulher mandona ou homem com título de autoridade que exerce poder sobre outra pessoa, como se fosse dono da igreja ou dono daquela pessoa, como se fosse o próprio Cristo. Mas Cristo não é assim. Ele não é autoritário. Ele tem poder, mas exerce o seu poder com amor. E você precisa saber que título de pastor ou pastora não existe, pois não consta na Bíblia. O que existe é o dom de pastor, o dom dado por Deus, o dom do Espírito. Nem a mulher e nem o homem pode exercer poder algum sobre a igreja, pois igreja não é um lugar entre quatro paredes. Igrejas são pessoas reunidas com um objetivo e um só pensamento em um único corpo, do qual Cristo é o cabeça, e é Cristo o único que manda. E só Ele pode designar quem estará apto a receber o dom de pastor segundo a sua vontade. Nós que estamos em graça entendemos isso, que não devemos governar ou exercer poder sobre o próximo, colocar ou tirar uma pessoa de uma função, punir ou expulsar da igreja como faz o sistema religioso. Isso não faz parte da igreja de Cristo, que é exercida pela graça do Deus Pai. E tudo que vemos por aí são homens e mulheres se dizendo pastores com profecias de demônios, dizendo que Deus mostrou e que Deus falou e que Deus vai punir. E que na verdade sabemos que tudo isso não passa de enganação
e eles fazem isso tudo pelo dinheiro. Eles dizem que se as pessoas não obedecerem, irão pagar um preço, irão para o inferno. E assim, eles trabalham em suas denominações, ameaçando as pessoas e amedrontando todas elas. Isso é contrário a tudo que Cristo fez por nós na cruz. Tudo isso não passa de soberba e falta de gratidão. Nem o homem nem a mulher pode ter o direito de excluir ou punir alguém numa igreja, pois ele não é dono da igreja. O dono da igreja é Cristo. Veja o que diz Gálatas 3, versículo 28. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Então saiba, meu amigo, que não há privilégio, nem para um nem para outro. O mesmo direito que o homem tem, a mulher também tem, que é o dom do Espírito. Assim como também eles, em igual parte, não podem ter título para se achar superior a outra pessoa, pois o Deus que está no homem está também numa mulher, e só ele é que toma as decisões. O que diz 1 Timóteo 2, versículo 11 ao 15, e 1 Coríntios 14, 34 e 35, foi onde a igreja construiu essa doutrina machista que não cabe no tempo de hoje, pois o sistema religioso usa esses versículos como base para ter domínio sobre as pessoas nas igrejas de hoje. Mas o que precisamos saber é que o que vale para nós hoje é a supremacia da graça de Deus, a qual somos a habitação de Cristo Jesus em espírito e em verdade, em nossa vida. Portanto, meu amigo, creio que deu para você entender que hoje não é vergonhoso a mulher falar na igreja, desde que ela entenda que título de pastor não existe. O que existe é o dom do Espírito dado por Deus para que a pessoa faça o querer do Senhor. Pois quem manda na igreja é Cristo e não o homem. Então, para finalizar, fique sabendo, título de pastor ou pastora não existe, nem para homem, nem para mulher. Por hoje é só. E para encerrar, fica aqui o meu abraço. Eu peço a você que dê um like e se inscreva neste canal. E faça também o seu comentário, porque a sua participação é muito importante para mim. Fique com Deus e até o próximo vídeo.